Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os cristais. Muitas pessoas me perguntam se os cristais realmente funcionam, se os cristais desbloqueiam e ativam os chakras, se os cristais protegem contra a energia negativa, se os cristais servem como amuleto, se isso realmente é real, se isso funciona ou se não tem nada a ver, se os cristais não servem para nada. Vamos lá. Os cristais, como todas as coisas na natureza, e não só na natureza, como todos os objetos, até os objetos transformados pela cultura, se eu pegar um quadro de Nossa Senhora, se eu pegar um quadro de Krishna, será que eles têm alguma energia? Será que eles servem como proteção, como amuleto? O que vocês acham? Mas quando a gente fala de cristal, a gente está falando de um objeto que está mais ligado à energia imanente, à energia da natureza, a energia da natureza em essência. Por mais que tudo seja natureza transmutada, modificada, né? A cultura é mais ou menos isso. É a natureza transmutada numa outra categoria, num outro aspecto. Então, se a gente pegar um quadro de madeira, por exemplo, que a gente coloca no quarto ou na sala, tem a madeira ali. E a madeira veio da natureza. Por mais que ela tenha sido transformada, existe uma energia ali também. Mas quando a gente fala do quadro de Krishna, ou do quadro de Jesus, ou de Maria, ou de Ramakrishna, ou de Sai Baba, ou de um preto velho, de um indígena, tudo isso se torna muito diferente porque tem a energia que a gente coloca naquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo umas 3 semanas atrás. Eu fui levar o meu filho para fazer uma aula extra que tem a ver com o colégio, que tem a ver com a escola, num local que é uma academia de yoga. E nesse local tinham vários quadros de divindades hindus. Eu estava ali esperando meu filho sentado, a aula demora uns 50 minutinhos, eu fiquei nessa antessala, olhando para os quadros e tal, e comecei a meditar. Em 5 minutos de meditação, mais ou menos, a minha clarividência começou a abrir. E eu comecei a perceber com mais clareza a energia do ambiente. E um dos objetos que estava no local me chamou mais atenção. Era um quadro de Krishna. Para quem não sabe, é um avatar hindu, que estava mais ou menos à minha frente, acho que mais um pouquinho para a esquerda. Tinham outros quadros, mas ele é o que me chamava mais atenção. Por quê? Porque a energia que estava em torno do quadro era bastante diferente das outras. Bastante diferente não. Por mais que a energia da sala como um todo tivesse muito legal, aquele quadro estava emanando uma energia muito mais radiante. E o porquê disso? Porque Krishna é um avatar, é uma manifestação que as pessoas costumam se apegar mais, se conectar melhor. Então, ao longo dos meses ou dos anos, as pessoas que vão ali, seja em oração ou simplesmente emanando uma boa sensação, uma boa energia para o quadro, aquele quadro estava impregnado de boa energia. Beleza? E quando a gente fala de cristal, como eu falei para vocês, a energia imanente está muito mais presente nele do que num quadro que foi modificado pela indústria, que muitas vezes não foi nem feito de forma artesanal, que pode ter levado cola ou algum processo que acabe até prejudicando um pouco da energia imanente que ainda está ali um pouquinho, tá? Quando a gente fala do cristal e da planta, não. A energia da natureza está muito mais presente ali. E cada cristal, como cada planta, tem um tipo de energia sim, tá? Eu não vou entrar aqui em quais cristais ou em quais plantas. Na verdade, não era nem para falar de planta nesse vídeo, era só de cristal, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque os cristais, por mais que eles não ativem os chakras, muitas pessoas falam que os cristais ativam os chakras, eles não ativam. A ativação de chakra é um processo totalmente interno, totalmente pessoal, que se baseia na forma que você age no mundo, que se baseia no seu nível de consciência. Então, quando a gente fala de ativação de chakra ou de Kundalini, que é uma coisa até além da ativação dos chakras, não tem a ver com cristal, tá? O cristal, ele energiza o teu campo áurico, ele pode contribuir para que você tenha uma melhora na condição física, ele pode contribuir também para você desbloquear alguma energia que esteja ali num chakra? Pode contribuir, mas ele é uma ferramenta, ele é um acessório de luxo, digamos assim. Então, quando a gente fala de ativação, os cristais não ativam chakras. Quando a gente fala de desbloqueio, sim, eles podem participar auxiliando no desbloqueio. Assim até como o reiki, como o passe espírita, como a cura prânica, ou num centro de umbanda,
num centro esotérico, onde o médium, o sensitivo, ou o reikiano, ou o curador prânico, ou aquele que está ali como instrumento da força divina, focado em te ajudar e contribuir com a tua melhora física e espiritual, muitas vezes a pessoa vai no local desse e dá 10 minutos, vai para a rua e já começa a fazer besteira. Já muda a condição vibratória. Então tudo aquilo que foi feito com a pessoa se dissolve de uma hora para outra. Mas quando você ativa um chakra, o teu estado de consciência muda, o teu nível de consciência muda, mesmo dos chakras inferiores. Então não tem jeito. Ativação de chakra não tem a ver com cristal. A ativação de chakra tem a ver com a sua condição espiritual própria, com o seu nível de consciência. Mas quando a gente fala de desbloqueio, os cristais podem contribuir muito. Quando a gente fala de proteção energética, também podem contribuir. Quando a gente fala de limpeza na casa da gente de energia negativa, os cristais podem contribuir muito. Muitas vezes auxiliam de forma esplendorosa. Como eu falei, não só os cristais, como as plantas também. E cada planta, cada cristal vai ter um tipo de energia específica, uns mais propensos à absorção de energia negativa, outros vão irradiar uma energia que contribua para o ambiente, que contribua para a saúde física do indivíduo. Então, nesse ponto de proteção, nesse ponto de limpeza energética, quando a gente fala também de energização, seja do ambiente ou seja da pessoa, mas quando eu digo da pessoa, perceba, não estou falando dos chakras, ele atua realmente na aura. E mesmo assim de forma temporária. Não é como a ativação do chakra, que é algo muito mais definitivo, beleza? Então, se você tem um cristal aí para capturar a energia negativa que entra na tua casa, para absorver aquilo, para direcionar, para que aquela energia não chegue em você, funciona. Você pega muitos monges budistas tibetanos, ligados até às questões dos chakras, que têm o autoconhecimento de Tantra, de visualização, conseguindo perceber os yantras, que são as mandalas espirituais, vamos traduzir mais ou menos assim, que tem um domínio do mantra, que entram em diversos estados alterados de consciência. Você vai ver que muitos dos budistas tibetanos portam amuletos, cordões de proteção, porque a energia negativa vem e ela é desviada para aquele amuleto. E então, quando a gente fala de cristal e fala de proteção, funciona. Quando a gente fala também de sal grosso, por exemplo, funciona. Quando a gente fala de proteção pelas plantas, também funciona. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico com o que eu tenho experiência de cristal e de planta. Eu gosto sempre de tentar trazer essa teoria conjugada à minha experiência, beleza? Então, quando a gente fala de cristais, é importante que a gente compreenda que os cristais servem como proteção, sim, que eles servem também para energizar a aura, energizar o ambiente, mas que eles não ativam os chakras. Mas é importante também que você não se utilize do cristal como uma muleta, mas sim como um apoio. Então, repetindo, os cristais devem ser usados como apoio, como uma ferramenta de proteção, de energização, como algo que melhore o seu potencial, como algo que te faça melhor, como algo que potencialize a sua energia que já é boa. Compreenderam? Nunca deve ser usado como bengala. Em síntese, a gente nunca deve depositar toda a nossa proteção, toda a nossa energia, toda a nossa confiança somente nos cristais. Eles devem contribuir para o que você já é. Nesse ponto, eles são um apoio extraordinário. É só você ver diversas culturas xamânicas que se utilizam de amuletos de proteção, de cristais. Como eu falei, os budistas tibetanos, muitas seitas e religiões hindus também, os maias, os astecas, enfim. Mas a mensagem que fica é que o mais importante está dentro de você. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.